Meu primeiro convidado de hoje, estava com saudade dele, o Vinícius Casalino, meu querido amigo, professor da PUCamp, um autor, um especialista em direito tributário e em tantas outras questões no entorno aí do campo do direito. Já veio aqui lançar livros comigo em outros momentos, está lançando um livro agora sobre Karl Marx e as inclinações do Karl Marx no mundo do direito. Começa falando um pouquinho sobre isso para a gente, ô Casalino. Quer dizer que o senhor Carlos Marx, este filósofo referência no mundo todo, ele também atacou pelo mundo do direito, é isso? Tudo bom com você, querido? Seja bem-vindo aqui. A todas e todos que nos acompanham aí nas mais diversas localidades desse nosso querido país, né? Prazer estar contigo aqui de novo, Conde. Eu estava vendo aqui nas nossas trocas de mensagens, a última foi em 2021. Tu tem noção disso? Faz tempo mesmo, hein? Faz tempo, eu falei, gente, o Conde sumiu. Passa, quer dizer, eu sumi, né? O Conde está sempre aí, mas eu sumi. Conde, obrigado pela gentileza aí do convite. E então você coloca uma questão muito interessante, Conde, que é um pouco do intuito desse livro também, né? De mostrar para as pessoas que o nosso querido Karl Marx ele não era somente um filósofo, tampouco somente um economista, né, e tampouco somente um cientista político, se é que a gente pode delimitar o Marx nesses campos tradicionais de pensamento, né, mas ele tem, sim, uma incursão pelo direito, ele tem uma preocupação com o mundo jurídico. Isso começa na sua juventude. Eu não sei se os nossos telespectadores sabem, mas o Marx ele cursou direito na juventude, né? Ele fez uma faculdade de direito, começou em Bonn, aí não deu muito certo, porque, digamos assim, ele fez algumas amizades ali na juventude muito efusivas. O pai dele transferiu ele para Berlim, né, que era um centro mais cosmopolita. Então, ele termina a faculdade de Direito em Berlim, ele tem aula com grandes professores da época, né? Quem faz direito ou já fez direito certamente já ouviu falar do Savigny, que é um dos fundadores da Escola Histórica do Direito. O Marx teve aula com ele, né? Então, assim, Marx, a formação acadêmica dele é em direito, né? Ele escreveu um curso de direito, curso não, né? Um curso seria desqualificar Marx. Ele escreveu um livro sobre filosofia do direito, mas ele achou que o livro estava muito abstrato, porque estava muito influenciado por Kant, e acabou deixando de lado, né? Depois, ele percebe que dentro do campo do direito, ele não vai conseguir compreender bem a sociedade em que ele vive, né? Ele precisa expandir os seus campos de conhecimento, e aí, então, ele vai para a filosofia, faz o doutorado em filosofia, e aí, enfim, ele percorre um caminho dentro da ciência econômica, né? Mas, assim, as origens remotas do Marx são no campo do direito, né? Então, ele desenvolve isso ao longo de toda a sua vida, Kant, né? Conte. Você me chamou de Kant. Olha só. Kant. Agora eu não tenho roupa para receber esse ato falho. Foi um ato falho ou não, né, Conde? Não, Kant. Não. Olha a caneca do Casalino, que caneca bonita. Que caneca é? Do Chile aqui contemplando a nossa querida América Latina, né? Então. Que maravilha. Gente, deixa eu apresentar o Casalino para quem não conhece. Eu já coloquei aqui, estou colocando na legenda abaixo. O Vinícius Casalino, professor titular da Faculdade de Direito da PUC de Campinas, é isso, né? PUC Campinas, perfeito. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele dá aulas de Direito Tributário no curso de graduação, seminários avançados de pesquisa no curso de pós-graduação. Me corrija se eu trazer alguma informação equivocada aqui, não atualizada, mas eu vi que está lá no Escavador, atualização 2023. É pós-doutor pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, sob supervisão da professora titular Leda Paulani, e pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob supervisão do professor titular Jorge Luiz da Silva Grespan. É uma formação fantástica. Você tem uma formação ampla também. Eu me lembrei do Fernando Haddad aqui, que é graduado em Direito,
mestre em filosofia e doutor em economia. É um pouco o seu percurso também, né? Assim, claro que me comparar assim com o Haddad seria um pouco de exagero, né, Conde? Mas, assim, até pela formação, acho que acadêmica comum, né, porque o Haddad também tem essa visão mais progressista da sociedade, né? Então, a faculdade de Direito, ela nos reserva espaços muito pequenos de reflexão, né? Então, nós precisamos expandir o tipo de conhecimento para a gente tentar ter uma compreensão mais adequada dos problemas sociais, etc. E isso meio que naturalmente nos leva a outros campos de saber, né? E aí eu tive a honra e a felicidade de estudar com grandes professores lá da USP, Leda Paulani e Jorge Grespan, né? São dois especialistas aí em Marx, né? E, enfim, Conde, é um caminho também que não para, né? Um É caminho um caminho que não para, não. E você é muito novo ainda, muito jovem, vai seguir com muitas pesquisas ainda. Aliás, você também deve ter grupo de pesquisas na PUC, né? Seus orientandos e tudo mais. Deixa eu explorar um pouco. A gente já vai falar do livro do Casalino, mas explorar um pouco a sua percepção da cena econômica, política do Brasil nesse momento, e já que a gente falou no Haddad também, falar da reforma tributária. Como é que você acompanhou? Você é um especialista na área, nós tivemos aí a aprovação da reforma tributária e agora ela vai se desenrolar ao longo de 2024, aprovando várias coisas paralelas ali, né? Uhum. Explica um pouco para a gente. O que você achou? Você achou que foi um processo, esse processo vai racionalizar a tributação no Brasil, que é caótica, né? Conde, acho que a gente pode pensar a reforma sob duas perspectivas, né? Uma perspectiva um pouco mais política e uma perspectiva um pouco mais técnico-tributário, né? Eu queria começar com o pano de fundo político, para deixar registrado o seguinte: a última reforma tributária que nós tivemos no Brasil aconteceu em 1965, pós-golpe de Estado da ditadura militar. Então, foi uma reforma feita pela ditadura militar, num momento de ruptura democrática, né? Então, você fazer uma reforma tributária é algo extremamente difícil, é muito difícil. Antes da reforma tributária de 65, Conde, e aí meus colegas tributaristas talvez não concordem comigo, mas a última reforma anterior a essa foi a da República, passagem do Império para a República, basicamente. Né? Você vê... Não teve uma no período Vargas? Teve, mas ela foi, digamos assim, mais de adaptação, ela não foi estrutural, né? Ela não foi estrutural. Essa de 65, ela foi, de fato, estrutural, né? Ela fundou os contornos da tributação brasileira, inclusive até hoje, né? Porque essa reforma aqui, essa reforma de agora não mexe tanto na estrutura dela, né? Então, assim, de uma perspectiva crítica, a gente ainda tem aí muitos resquícios do regime do tempo ditatorial, né? Mas, assim, eu queria ressaltar, acho que a grande conquista, né, do governo Lula e do Haddad, porque é muito difícil você passar uma reforma tributária no Congresso e eles tiveram que fatiar, né? Primeiro eles propuseram uma reforma mais racionalizante do sistema econômico, né? E vão deixar a parte social da reforma para um segundo momento. E essa parte social, Conde, aí eu tenho receio de que talvez ela não saia, né? Porque aí, de fato, ela toca em mecanismos de desigualdade estrutural da nossa sociedade, e aí eu não sei se o governo teria força para fazer isso. Eu torço para que tenha, né? Mas não sei se terá. Do ponto de vista da racionalidade econômica, ela vai, de fato, colocar o Brasil, Conde, no mínimo, naquilo que os países da OCDE já fazem desde sempre, né? Que é ter um imposto base, né? De incidência única, que é o imposto sobre bens e serviços, né? Que de alguma maneira pretende uma centralização normativa, né? Então a União vai criar esse tributo e os estados, o Distrito Federal vão compartilhar a administração deles, né? Então você vai ter uma centralização, uma racionalização do ponto de vista econômico, e assim, eu acho que ele tende a melhorar o ambiente econômico, né? Tanto que eu acho que já repercutiu na Bolsa de Valores, com algumas altas, né? Então, assim, é positiva. Agora, do ponto de vista social, Conde, né, que é o que nos toca mais,
ela precisa ser um pouco mais ousada. Só vou te dar um exemplo, né? O imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição desde 1988 e nunca foi instituído, né? E no Brasil, ele casa como uma luva, porque nós temos uma minoria da população que é absurdamente rica, né? Então, mas eu tenho receio de que o governo talvez não tenha, né, essa potência política com esse Congresso, né? Mas o Haddad já passou a tributação das grandes fortunas e também dos fundos, né? Isso, falta alguma coisa para isso ser, digamos, consagrado ou não? Você tem acompanhado? A tributação dos fundos, né, dos offshores, né, ela não se confunde com o imposto sobre grandes fortunas. São duas bases tributáveis diferentes, a gente diz no vernáculo técnico, né? Uhum. O imposto sobre grandes fortunas ele tem uma disciplina própria na Constituição, né? Ele exige lei complementar e, enfim, ele é um pouco mais, digamos assim, ousado do ponto de vista de um consenso político, né, do que a tributação de offshores e de investimentos financeiros, né? Não, sem querer de maneira alguma, Conde, desvalorizar isso que o Haddad fez, né? Porque no Brasil isso é, assim, muito importante. Aliás, ele conseguiu uma proeza, porque com esse Congresso, que é um Congresso... Não. É por isso que eu estou falando para você, assim, deixar muito claro que uma reforma, o que o governo Lula fez e o Haddad fez é um negócio extremamente difícil de se fazer. Então, é de se tirar o chapéu, né? E ainda mais com esse Congresso que a gente tem, né? Que é um Congresso conservador, né? Vinícius Casalino aqui no 11 News. Deixa eu trazer comentários aqui do público. Está chegando aqui, pessoal, já querendo muita emoção aqui no nosso noticiário, no nosso conjunto de análise. Wildergunds Mesquita. Gosto muito do livro Manuscritos Econômicos Filosóficos. Será que esse livro você sabe de quem que é o autor? Eu não sei. Esse livro é um livro do Marx, Conde, do jovem Marx, a gente chama ele de jovem Marx, né? Ele estava exilado em Paris na época, ele também é chamado de Manuscritos de Paris, né? Ele não foi publicado originalmente pelo Marx, ele permaneceu como rascunho, escondido ali na herança literária de Marx até o começo do século XX, né? Foi publicado depois na União Soviética. É um livro maravilhoso porque o Marx ele se dá algumas inspirações poéticas, ele desenvolve temas que não vão aparecer na obra madura, de inspiração humanista. E esse livro, Conde, é muito interessante porque tem algumas passagens do Marx em que ele antecipa a preocupação com a preservação da natureza, né? Verdade. Com a ecologia. Eu soube que ele é um precursor, né? Ele tem uma frase linda que ele fala assim: a natureza é o corpo inorgânico do homem. Olha que coisa bela, né? Então, é um livro maravilhoso, é sensacional. Deve ter livros, assim, biografias sobre a vida pessoal do Marx, mas o Marx, por ser uma figura central na história do conhecimento do mundo todo, eu me lembro que nós, ali nas aulas de análise do discurso na Unicamp, o professor Círio Pocente costumava dizer o seguinte: tem 3 autores que são maiores do que os outros, porque eles instalam uma discursividade, né? Um modo de conceber o mundo e as próprias palavras e o discurso, que é Darwin, né? que mexe com a concepção do mundo das pessoas, Freud e Marx, né? Darwin, Freud e Marx. Então, a vida pessoal dele, assim, a despeito dessa importância dele na questão do conhecimento, da academia, deve ser uma coisa também muito interessante. Um sujeito sensível, que deve ter vivido muitas coisas, né? Você falou uma coisa muito interessante. Você sabe que quando saiu a primeira edição de O Capital, o Marx queria fazer a dedicatória do livro para o Darwin. Ele tinha muita admiração pelo Darwin, né, pelos trabalhos que o Darwin estava... E aí eu não sou especialista na biografia do Marx, mas se não me engano, ele mandou uma carta para o Darwin, perguntando se podia fazer dedicatória, e o Darwin disse: pelo amor de Deus, não, eu já estou com muito problema por causa da minha obra. Se você fizer uma dedicatória, você vai me complicar ainda mais. Olha só que... Reza a lenda que foi isso, Conde, reza a lenda que foi isso.
Depois vamos conferir tudo isso aí, vamos chamar mais especialistas. O Brasil se tem uma coisa que o Brasil ele tem uma respeitabilidade, embora a gente não saiba, internacional nas ciências humanas, que não é pequena. Não é Né? pequena. O pessoal respeita o Brasil. E tem muitos marxistas no Brasil, né? Muitos especialistas em Marx. Talvez seja um dos países que mais especialistas na obra de Marx se tenha no mundo. Né? Você sabe que a queda do Muro de Berlim, Conde, e o desfacelamento da União Soviética ocasionaram um refluxo do marxismo na Europa. Né? Então, a Europa, você tem poucos nichos de pensamento marxista. Nos Estados Unidos, evidentemente, por questões históricas e ideológicas, sempre foi um pensamento muito reprimido, né? Então, assim, curiosamente, o Brasil é, de alguma maneira, aí um berço de produção e de resistência do pensamento marxista. Você está totalmente correto. Muitos célebres estudiosos, por exemplo, o Roberto Schwartz, acho que é um dos nomes mais importantes, né? Sim. Enfim, olha só, o Wilder Gundes está dizendo aqui de novo, saudações, professor, doutor Vinícius e Conde. Hélio está dizendo aqui, bom dia, querido Conde, toda a equipe, grandes convidados, parceiros, participantes, ouvintes, grande abraço, assistindo pela TVT em Diadema, grato, um super abraço para todo mundo que nos assiste aqui também, TV aberta. Pessoa, Campo, Marx na filosofia, sociologia, direito. Mais uma vez, antes de entrar no teu livro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, entrar um pouco no campo da política e falar um pouco sobre essa cena em que o governo negocia com o Congresso, Casalino, e um Congresso diferente, né? Há relatos de muita tensão nessa abertura dos trabalhos de 2024, o Arthur Lira pressionando. Agora, o que eu sempre digo aqui para o público é o seguinte: o Arthur Lira pressiona, ele tem essa característica que é uma coisa um pouco até abominável, muito poder e tudo mais, né? Chantagens, essa coisa. Só que ele não está pressionando qualquer um, né? Porque o presidente Lula tem uma experiência também que o Arthur Lira pode até não se dar muito bem nessa história toda. Como é que avaliação que você faz dessa relação? Se a gente tomar 2023 como referência, o governo aprovou quase tudo que quis, né? E como é que você está vendo agora, assim, perspectiva para a sequência do governo? Olha, Conde, eu acho que, como você disse, nós temos ali na presidência da República alguma coisa parecida com o Pelé, né, da política, se não maior, né? Porque o presidente Lula, ele de fato, ele já é o maior político da história do Brasil, né? Alguns comentaristas entendem que ele já superou Getúlio, dada a sua história pessoal, né? Então, eu acho que o Arthur Lira, ele sabe com quem ele está lidando, né? Eu acho que, sob o aspecto pessoal, da maneira como o Lula conduz as negociações, nós temos uma vantagem, que é a vantagem do Lula ser um político experiente, saber ouvir, né? Algo que talvez a presidenta Dilma não soubesse tanto, né, dada a história dela, e saber negociar, o que eu acho mais importante. Então, eu acho que sob essa perspectiva, nós podemos ser otimistas, tá? O que eu acho que está sendo, eu não diria o problema, mas eu acho que vai ser o elemento fundamental, é a maneira como a economia brasileira vai se desenvolver nos próximos anos. Porque, para o bem ou para o mal, as conjunturas políticas, elas dependem muito de como a estrutura econômica está se desenvolvendo, a maneira como a economia gera frutos, gera riqueza, e essa riqueza é distribuída. Né? Do ponto de vista político, o governo Lula, juntamente com o Haddad, ele vem tomando medidas para propiciar uma certa distribuição de riqueza entre as classes menos abastadas, né? O que assegura a sua base, mas é preciso que a economia renda um pouco mais. Por que ela não está rendendo? Afora os problemas internacionais, guerra na Ucrânia, os efeitos da pandemia que ainda estão sendo sentidos, etc., eu acho que nós temos no Banco Central uma autoridade
que provém do governo anterior e que não está ajudando, né, Conde? Porque eu que estudei com a professora Leda Paulani, né, a gente estudou muito essa questão de taxa de juros, etc. A taxa de juros do Brasil, ela é meio que impeditiva do desenvolvimento econômico produtivo, né? Então, se você não desenvolve a economia do ponto de vista produtivo da economia real, você não vai gerar emprego e você não vai distribuir renda. Então, eu acho que o Lula ele está lidando com essa pedra no sapato, né? Se o Banco Central acelerasse a queda da taxa de juros, eu acho que a gente cresceria mais e o governo teria mais facilidade para aprovar os seus projetos. Eu acho, Conde, não sou especialista, né, em economia, mas eu acho que os próximos anos serão positivos, serão de crescimento positivo, e eu acho que o Lula tenderá a ter um pouco menos de dificuldade para passar suas pautas de redistribuição de renda, e com isso assegurar a governabilidade, né? Eu espero isso e torço por isso, né? Tomara que isso aconteça, né? E nós temos também um cenário em que o grupo que estava no poder antes do governo Lula, lamentavelmente chegou ao poder, ele está sendo acossado pela justiça, pela Polícia Federal. Isso tem impacto político também no comportamento do Congresso, né? Então, eu acho que isso também teve uma influência forte nesse primeiro ano, porque é um momento de restauração do país, das instituições, né? Então, acho que a chance é muito boa para que o Lula possa implementar, e já implementou novamente políticas sociais e tudo mais. O governo tem problemas, né? Como todo governo. Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar para você, qual gargalo que você identifica no governo? Tem alguma coisa que você acha que poderia estar melhor assim, nesse primeiro momento do governo Lula? Ô, Conde, é difícil falar, porque a gente vem desde 2016 com governos muito ruins e com estruturas administrativas muito ruins, né? O governo Temer e o governo Bolsonaro são governos de destruição, né, daquilo que foi construído até então. Então, eu penso que é talvez uma injustiça você apontar no governo Lula, que tem o quê? 1 ano e 2 meses, né? A responsabilidade por eventuais problemas de administração ou de condução da política de modo geral, né? Primeiro, acho que registrar isso, porque principalmente o pensamento progressista e mais à esquerda, que é o pensamento com o qual eu tenho um pouco mais de contato, eu acho que costuma ser duro demais com o PT e com o presidente Lula também, sabe? Exigindo dessas forças políticas que estão no poder agora avanços que talvez eles não consigam, não é que eles não queiram oferecer, mas eles não consigam, né? Tirando isso à parte, então, assim, sem querer ser injusto, né? Eu acho que o governo poderia ser um pouquinho mais ousado, Conde, agora eu vou trazer a sardinha aqui um pouco para o meu lado, né? Talvez algumas modificações tributárias que seriam bastante interessantes do ponto de vista de uma redistribuição mais acentuada da riqueza. Tá? Vou te dar um exemplo muito simples, algo que o governo poderia fazer e que não seria assim tão difícil. A correção da tabela do imposto de renda. Né? O imposto de renda no Brasil, teoricamente, ele é progressivo. O que é que significa isso? Quem ganha mais deve pagar mais, quem ganha menos deve pagar menos. Na prática, ele não é, porque ele tributa muito acentuadamente as pessoas de renda média e média baixa, entendeu? Isso é algo que o Haddad conseguiria fazer, penso eu, posso estar errado, evidentemente, né? Mas ele conseguiria fazer, isso teria um efeito distributivo bastante acentuado, e poderia contribuir para o crescimento econômico do país e reverter em termos de apoio político, né? Então, assim, só para pontualmente te dar um exemplo, eu acho que haveria muitas questões tributárias que esse governo poderia enfrentar sem a necessidade de reforma tributária, de reforma constitucional. Eu acho que isso é importante, Conde. Várias questões que poderiam ser enfrentadas do ponto Poderia fazer por medida provisória, sim? Por medida provisória, por lei ordinária, por lei complementar. Você não precisa necessariamente de emenda constitucional. Que você poderia construir agora com o Dino e com o Zanin no Supremo, né? Você poderia construir uma maioria para que isso fosse aprovado, né? E aí eu acho que é alguma coisa de opção do governo.
Aliás, eu acho que você está falando uma coisa que esse ano de 2024 vai ser muito perceptível. E o Casalino caiu aqui, mas acho que ele já deve voltar. Aconteceu alguma coisa. Mas eu só queria destacar com vocês aqui, que estão nos assistindo, né, que vai ser o ano em que eu acho que o STF vai participar muito enfim, da governança como um todo, né? O governo constituindo ali já nomeou 2 ministros ali, o Lula, né? Nomeou o Dino e o nosso Zanin. Caiu um pouquinho, mas você já voltou. Tudo bem? Deixa eu ligar aqui. Pode ativar seu áudio, seu microfone, só para eu ver se está tudo certinho aqui? Voltei? Voltou. Você entrou com o celular agora? Eu entrei com uma câmera aqui no computador, mas em termos de tecnologia, eu sou um zero à esquerda, a câmera parou de funcionar. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Agora eu tô na câmera vamos do falar, laptop. meu querido Casalino, vamos falar do teu livro. Eu quero colocar aqui na tela, vai tapar um pouquinho as nossas imagens, mas a gente fica aqui do lado, ó, vai fazer aqui. Karl Marx e a crítica do direito. Tá bonita essa capa. Tá aqui o Karl Marx com aquele bigodão dele, né? É uma coisa impressionante. Vinícius Casalino, pela editora aqui, Ítala. Editora Ítala. E eu coloquei aqui para vocês o link para vocês adquirirem o livro, tá? Quem se interessar, tá aqui, eu coloquei no bate-papo, o link é muito grande, não dá para copiar, então eu coloquei no bate-papo, você clica e é direcionado para o site da editora. Tá aqui bonitinho para vocês, depois eu coloco de novo no bate-papo para quem perdeu. E aí eu quero saber como é que é esse projeto, o que você traz, como é que está estruturada essa obra aí, Karl Marx, vamos ver aqui de novo o título, né? E a crítica do direito. Vinícius Casalino, conta pra gente. Muito bom, Conde. Bom, primeiro eu queria reiterar o agradecimento aí de você ceder esse espaço tão importante, né, para divulgar a obra. Seus telespectadores são uma audiência qualificada, né? Então é muito bom poder compartilhar esse lançamento com vocês, né? Conde, esse livro, ele é resultado aí de pouco mais de 20 anos de estudo, né? Os meus cabelos brancos não me deixam mentir, né? E ele vem como uma espécie de síntese, né? De todos esses anos de reflexão, mas ele vem também, Conde, muito provocado pelos acontecimentos políticos do Brasil, né, nos últimos anos, sobretudo pelo impeachment da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, né? Eu fiquei muito, como é que se diz? Me incomodou muito, Conde, a maneira como a teoria jurídica tradicional no Brasil lidou com esses eventos, né? Porque, sobretudo, a prisão do presidente Lula é algo que proveio das instâncias judiciárias, né? Do meio jurídico, né? Operação Lava Jato, o então juiz Sérgio Moro, né? E a impressão que eu tive ao longo desse processo é que a teoria tradicional, e quando eu digo teoria tradicional, estou pensando aqui do ponto de vista progressista, né? Boa teoria democrática, meio que foi pego de surpresa, né? Com todos esses eventos. A gente não conseguiu resistir do ponto de vista teórico e acadêmico. Então, isso me provocou, né, a procurar no Marx elementos que pudessem aí subsidiar uma nova reflexão, ou pelo menos renovar, né, a reflexão crítica sobre o direito, a partir de uma perspectiva genuinamente marxista, né? De um ponto de vista teoricamente mais estrito, Conde, eu diria que até hoje o Marx ele não foi bem lido, né, sob a perspectiva do direito. Então, existe um lugar comum
que habita, né, a academia, habita o senso comum, de que Marx era um economista, Marx era um filósofo, um cientista político, e que ele não se preocupava com o direito, né, o direito era uma coisa acessória, e que para ele o direito também não cumpria um papel importante dentro da organização social, porque afinal de contas o direito é um instrumento das classes dominantes, e isso acabou ficando um pouco, digamos assim, esquecido, né, dentro da tradição de estudos marxistas. E esse livro vem um pouco para dizer, olha, talvez não seja bem assim, né? Talvez Marx tenha uma reflexão sobre o direito genuína, uma reflexão produtiva, né? Uma reflexão que nos permite pensar o direito de maneira diferente do que ele vem sendo pensado até hoje, e que não foi até identificada corretamente, né? Então o livro ele tem, digamos assim, a pretensão, né, de trazer esse tema à tona, né, e de testar a hipótese também. Pode ser que de fato, Marx não tenha nenhuma contribuição no campo do direito, né? O livro traz isso, então, para submeter aí a análise crítica, né? Olha, estamos aqui conversando com o Vinícius Casalino sobre esse livro aqui que ele está lançando sobre o Marx e a crítica do direito. A gente vai seguir aqui falando um pouco sobre o livro. Eu só quero trazer um comentário aqui, porque Luiz Álvaro Ferreira de Almeida, ele não entendeu muito bem a nossa fala, que ele está dizendo, inacreditável a conversa do Zanin e do Dino fazerem parte do governo Lula, esse tipo de comentário indecente. Meu querido, você tem que entender que o poder não funciona como a gente, né, idealmente acha que ele funciona. São nomeações do presidente Lula. O Haddad já falou várias vezes que vai acionar e, enfim, democraticamente trazer o STF para, por exemplo, revogar certas questões que foram feitas ilegalmente no governo anterior, como, por exemplo, a isenção de pastores. Então, é uma questão de leitura política global. Não é que o Zanin faz parte do governo Lula. Acho que você não entendeu. Você simplificou demais a questão aqui, mas está aqui democraticamente lido o teu comentário. Ô Casalino, você acha que na visão central da teoria marxista econômica, né, mainstream, essa que domina a imagem que nós temos do Marx pelo mundo, no que o direito contribuiu nesse pensamento dele, né? Você que estudou a fundo as ligações dele com a teoria do direito, o que você acha que foi importante? Por exemplo, da questão ética, né? Na questão que ele coloca da mais-valia, enfim, da produção, da riqueza distribuída e tudo mais. Como é que você acha que o direito influenciou no pensamento dele? Conde, sua pergunta vai no ponto, né? No busilis da coisa, né? O problema da teoria marxista mainstream, digamos assim, né, é que ela tende a invocar a reflexão do Marx, que ocorreu no período de juventude, né, aquilo que a gente chama de jovem Marx, né, em que Marx ele estava muito influenciado por questões filosóficas, ele estava debatendo muito com os chamados jovens hegelianos, né, que eram os colegas de reflexão dele da época. Então, Marx ele trata o direito, naquele momento, né, específico, como alguma coisa que assegurava, né, de um ponto de vista estrutural, a maneira como a sociedade burguesa se organizava, né, porque a gente tem que lembrar que era, nessa época na Europa, o feudalismo ele estava sendo ultrapassado, né? Então a sociedade burguesa ela estava em construção, né? A revolução industrial estava acontecendo, né? Então o direito ele é muito pensado como um tipo de estrutura normativa que vai assegurar a propriedade privada em oposição à maneira como o feudalismo se estruturava, né? O feudalismo se estruturava na base da servidão, a sociedade burguesa vai se estruturar na base do trabalho assalariado. Né? Então, o direito ele está muito ligado, Conde, a essa noção de proteção dos interesses de uma classe social específica, que é a classe burguesa. Né? Então, até o Manifesto Comunista,
Marx vai insistir bastante nisso, né? Olha, o direito vai proteger os interesses da burguesia, etc, etc. A hora que a gente tem a transição para aquilo que a gente chama de velho Marx, que é um Marx que já mergulha na análise da ciência política, da ciência econômica, né, da economia política da sua época, nós temos uma mudança de perspectiva. Tá? Então, o Marx começa a perceber que o direito ele não é simplesmente um mecanismo de defesa de interesses da classe burguesa. Ele também é isso, mas ele não é só isso. Né? Ele está, Conde, e aqui eu acho que é o ponto fundamental, ele está entranhado na maneira como a economia capitalista se organiza. Esse é o ponto fundamental e é esse o eixo a partir do qual Marx vai começar a pensar o direito sem abandonar suas perspectivas anteriores, mas refinando essas perspectivas na medida em que ele aprofunda na análise econômica. E como é que isso se dá na prática? Eu vou tentar simplificar alguma coisa que é um tanto complexa, né, Conde? Quem já teve a oportunidade de folhear o Capital, que é o principal livro do Marx, sabe que o Marx ele não começa com a análise do capital, ele começa com a análise da mercadoria. Né? Ele vai estudar a mercadoria, ele fala do famoso fetiche da mercadoria, etc, etc. E é curioso, Conde, que antes de tratar do capital, ele trata do direito. Ele trata das relações jurídicas que existem entre os proprietários de mercadoria. Então, isso é, no mínimo, sintomático. É, no mínimo, sintomático. Porque você fala, poxa, é uma obra sobre economia, em que ele vai estudar o capital, mas antes de estudar o capital, ele desenvolve o que é a mercadoria, e ao desenvolver o que é a mercadoria, ele desenvolve o que ele antecipa o que é o direito. Então, o direito, Conde, para o Marx, ele é um elemento... ele instaura uma mediação muito importante entre os seres humanos, que é a troca mercantil entre uns e outros. Então, quando você vai até a padaria e toma o seu cafezinho, você está comprando o cafezinho e você está fazendo um contrato de compra e venda, que é uma coisa tão natural que você não percebe. Então, o direito ele está tão naturalizado na nossa sociedade que muitas vezes a gente nem percebe que nós somos mediados por essa relação específica. Então, toda a sociedade capitalista ela é constituída a partir da troca de mercadorias e, simultaneamente, através de relações jurídicas, que são esses contratos que a gente pactua cotidianamente. Ao fazê-lo, nós somos sujeitos de direito. Nós temos o direito de comprar, vender, nós somos tratados de alguma maneira com base numa igualdade econômica, nós temos uma espécie de liberdade, que é a liberdade de consumir o que a gente é. Então, todos esses elementos, né, que corporificam, digamos assim, a pessoa, o indivíduo ocidental, eles promanam dessa forma jurídica que está lá no começo, né, lá no início de organização da sociedade capitalista. Né? Então, assim, basicamente... É o começo da conversa. É o começo da conversa. Não, e é um assunto que eu estou percebendo que ele está muito atual. Quer dizer, ver como é que o direito se conecta com as ações econômicas, com uma política econômica, com uma reforma tributária. Quer dizer, estão muito, muito interligados ali. É um livro importante, portanto, eu quero recomendar a todos mais uma vez aqui o livro do Casalino, Karl Marx e a Crítica do Direito, pela editora Ítala. E o link continua aqui no bate-papo. Eu vou reforçar daqui a pouco e vou seguir na semana, viu, meu querido Casalino, divulgando teu trabalho, teu livro, inclusive para as figuras que eu acho que pode ser útil para, enfim, pessoal lá do Ministério da Fazenda, né, para que eles possam entender um pouco mais. É uma equipe muito forte, muito, muito, muito qualificada, diga-se de passagem. O Haddad montou uma equipe fantástica ali. E eu acho que isso vai contribuir muito para esse teu trabalho, para que eles concebam aí os próximos passos da nossa trajetória econômica. Casalino, saudade de você. Obrigado por aparecer aqui no nosso 11 News. Obrigado. Agora eu não vou esperar mais 3 anos para te chamar, não, viu? Você volta aqui rapidinho para a gente seguir nesse debate e para trazer outras coisas aí para o nosso público tão exigente
e que merece um convidado como você aqui, trazendo todo esse você talento. Você me permite, muito rapidamente, só fazer um apelo para os seus telespectadores e telespectadoras, se puderem adquirirem o livro, tá? Comprarem, não é uma questão de fazer o Casalino ficar rico, né? No Brasil, poucas pessoas ficam ricos vendendo livros, né? Mas é muito difícil a gente publicar livros de crítica do direito nas editoras, porque é um público muito restrito, né? Então, quanto mais livros forem vendidos, tanto maior será o espaço, né, que a gente pode galgar aí para publicações mais críticas, etc. Então, eu gostaria de pedir para o pessoal fazer a aquisição do livro como um ato político, né? De adquirirem e também recomendarem, né? Para os amigos, para todo mundo, jogar no grupo de WhatsApp lá. Fica tranquilo que a gente vai divulgar forte o teu livro aqui. Obrigado, Vinícius Casalino. A gente vai para a transição aqui no 11 News e vamos nessa. Obrigado, querido. Até a próxima. Querido, até a próxima.